Acorda, sucupira! Fala pessoal, muito bom dia. Nesta sexta-feira, dia 11 de outubro de 2024, eu sou o Rodrigo Oliveira e sejam todos bem-vindos ao nosso Acorda Sucupira. Olha só, vamos começar aqui falando sobre essa expectativa do governo, ou expectativa da sociedade como um todo, do mercado, das pessoas em geral aí com o resultado primário, né? Será que a gente vai conseguir zerar o déficit primário deste ano, né? O déficit primário, o resultado primário é aquela conta que leva em consideração tudo que o governo arrecada, menos tudo que o governo gasta. Se você gastar mais do que arrecada, né? Excetuando-se aí o que o governo ganha com juros e o que ele perde pagando juros, tá? Então, sem despesas e receitas financeiras. Se você gasta mais do que você arrecada, você tem déficit primário, e se você gasta menos do que você arrecada, você tem um superávit primário. Qual a importância disso, né? O mercado olha muito para isso para poder precificar juros, principalmente aí os juros mais longos, em função do efeito que isso tem sobre a dívida do Estado brasileiro, né? Então, se você gasta mais do que você arrecada, você tem que emitir mais dívida, o Brasil se endivida mais, e quanto mais endividado você está, maiores os juros que vão te cobrar para emprestar dinheiro para você. Lembrem-se, eu já falei isso algumas vezes, quem estipula os juros não é... O Banco Central estipula esse juro de um dia aqui, esse juro curtinho, mas, e mesmo assim ele tem que obedecer à demanda, né? Não adianta, né? Não tem essa troca de demanda, mas assim, ele tem que obedecer algumas expectativas do mercado. E no juro longo, o mercado, quem empresta dinheiro é que manda no juro. Afinal de contas, se eu vou emprestar dinheiro para você, eu que digo quanto que você tem que me pagar de juros, e não o contrário, você que precisa do dinheiro. Se você não quiser me pagar, muito bem, segue sua vida confortável ou desconfortavelmente, porque eu só empresto se você me pagar o juro que eu acho que é justo para remunerar o risco que eu estou correndo por emprestar dinheiro para você. Mas vamos lá, voltando aqui ao nosso assunto primário. Hoje tem uma matéria muito interessante no Valor, falando sobre algo que eu até cheguei a comentar aí na minha época de O Antagonista, sobre essa história do empossamento, né? O que é o empossamento do orçamento federal, né? Isso é a expectativa, olha como são as coisas no Brasil, né? A expectativa que você tem de que o Estado brasileiro não vai conseguir gastar o dinheiro que você está destinando para ele gastar, né? Para o governo gastar. Então a ineficiência estatal é tão grande que você pode contar, né? O Rogério Ceron, que é o secretário de Tesouro Nacional, disse que ele não conta, isso não aparece, realmente não aparece nos relatórios bimestrais de receitas e despesas, mas no fim ele conta, né? Eu não conto, mas normalmente a gente tem aí um empossamento de 20 bilhões de reais ano, em média. E isso é histórico, tá? Essa ineficiência do Estado é histórica. Ah, mas é porque é muito difícil, porque é muito rígido. Ora, meu querido, desde quando tem anos que isso é rígido. Então já admite logo que, olha, não precisamos desse dinheiro todo, pode ficar com você, não precisa arrecadar isso, né? 20 bilhões a menos que a gente teria que pagar de imposto, né? Ai, ai, ai. Mas olha só, então, segundo um levantamento aí que o Valor Econômico fez lá com o Tesouro, de janeiro a agosto deste ano, 22,6 bilhões de reais estão empossados, né? Claro que você não pode falar isso tecnicamente antes do fim do ano, porque ainda tem os próximos meses para esse pessoal gastar esse dinheiro. Não por acaso, saúde e educação são os ministérios que têm mais dinheiro empossado, até porque são os maiores orçamentos, né? Saúde tem 4,7 bi empossado e educação tem 3,1 bi empossado. Por que está chamando de empossamento agora, né? Porque esse dinheiro já foi liberado e até agora não foi gasto. No ano passado, esse empossamento ficou em 19,8 bilhões de reais, 22, 20,17 bi, 21, 16,3 bi, 20,
2020, né, 21,7 bi, 2019, 17,5 bilhões. A expectativa do governo hoje, né, aí você vê que realmente esse empossamento ele fica aí próximo dos 20 bilhões anuais, né? Então, isso quer dizer que o governo, o Estado brasileiro, não consegue gastar, em média, 20 bilhões de reais ao ano por incompetência, né? Você pode dar o nome que você quiser para, não, porque é muito difícil, porque a burocracia é isso, a legislação aquilo, etc e tal. É incompetência, porque não é nada novo. É sempre assim. Então, a gente tem, isso é como se fosse uma margem de erro do, do, do orçamento, né? E óbvio que o Tesouro Nacional está contando com isso. A expectativa do Tesouro hoje, né, com aquele monte de matemática que tem no relatório de receitas e despesas ainda, é de um déficit de 28,3 bilhões de reais no fim do ano, que ficaria aí dentro do limite de menos 0,25% do PIB, que é 28,8 bi, da meta fiscal. Então você não descumpriria a meta fiscal. Obviamente, o governo está contando com esses 20 bi e aí fica mais próximo aí de zerar o déficit. No entanto, no mercado, você pegar ali o boletim Focus, por exemplo, do Banco Central, a expectativa é próxima de 70 bilhões de reais de déficit, o que dá aí 0,60 mais ou menos por cento do PIB de despesas acima das receitas. Então assim, o mercado não acredita nessa história de 28,3 bi de déficit e mais, hein? Na matéria até a nossa querida Rafaela Vitória, lá do Banco Inter, faz um comentário e diz, olha, a nossa expectativa aqui é de 70 bi de déficit lá no Banco Inter, nas contas que eles fizeram, já contando com os 20 bi de empossamento. Então, não é à toa que a curva de juros está do jeito que está, a curva de juros futura subindo aí, dia sim, outro também. É claro que tem, que o pessoal já vai chorar aí, né? Não, mas tem Estados Unidos? Tem Estados Unidos, tem Japão, tem várias coisas acontecendo no mundo que também atrapalham um pouquinho disso tudo. Beleza? Então, mas a mensagem é: o governo está aí contando com a ineficiência do Estado para poder melhorar o resultado primário, né? Quem diria? Vamos lá, e sobre recursos esquecidos, uma matéria interessante aqui do broadcast, o advogado Luiz Roberto de Assis, do escritório Levi e Salomão, um dos sócios ali do escritório Levi e Salomão, já levantou aí uma bandeirinha de alerta de que o governo não vai conseguir arrecadar todos aqueles 8,5 bilhões do sistema de valores, de recursos, valores esquecidos lá, de valores a receber do Banco Central, porque na lei está falando sobre instituições financeiras, e aí desse 8,5 lá no sistema de valores a receber, você tem vários recursos que estão em outros lugares que não instituições financeiras, como cooperativas, que não são consideradas aí as instituições financeiras banco, que a lei diz que seria. Nessa parte aí, então, o governo só conseguiria meter a mão ou confiscar, como alguns gostam de falar, em 5 bilhões dos 8,5 bi. O restante está aí dividido entre consórcios, cooperativas, instituições de pagamento de outras formas financeiras, corretoras e outros entes aí. Então, mais um revés para o governo nessas contas aí de resultado primário. Vocês lembram que ontem mesmo eu cheguei a falar sobre isso? O Rogério Seron, de novo, secretário de Tesouro Nacional, deu uma entrevista para o Poder 360, se não me falha a memória, e ele falava que não, não interessa, naquela discussão se esse dinheiro poderia ou não ser contabilizado para o resultado primário, ele dizia, olha, na lei diz que eu posso contabilizar, então lá no Tesouro a gente vai contabilizar. Se o Banco Central vai ou não é um problema do Banco Central, mas, em outras palavras, tá? Mas a gente está discutindo para mostrar para o Banco Central que isso já foi feito dessa forma em outras oportunidades. E só para terminar aqui neste mundão de meu Deus, eu falei até que o Japão influencia, né? E influencia, obviamente, o Japão lutando aí com deflação, agora conseguindo alguma inflação, até pensando, já teve uma alta nos juros, duas altas nos juros,
lá nos juros básicos por lá, para controlar a inflação. E o Shigeru Ishiba, que é o primeiro-ministro empossado aqui, tomou posse, né? Empossado no dia 1º de outubro, já convocou eleições gerais, ele já entrou numa situação péssima lá de popularidade, tem tido problemas aí com o Partido Liberal Democrata, que é o partido dele, que é o partido que tem ficado à frente aí do Japão já há muitos anos, e estão sendo acusados aí e aí olha só como são as coisas no Japão, né? Quem dera o Brasil tivesse problemas japoneses. Está sendo acusado aí de que o financiamento da eleitoral deles, o partidário deles, não foi distribuído da forma correta, né? Não é que eles tinham caixa 2 ou etc. Não, eles não distribuíram dentro do partido de uma forma mais correta, mais legítima. É como no Brasil a gente tem caixa 2, etc. e tal, mas a gente tem aquele mínimo que você deve ter de candidatos negros ou mulheres, e aí você coloca os candidatos, mas você não dá dinheiro para a campanha deles, né, do fundo partidário. É mais ou menos isso. No Japão, isso aí o japonês fica bastante chateado. Então, o Shigeru Ishiba, que é o primeiro-ministro que substituiu o Fumio Kishida, já convocou eleições gerais aí para 27 de outubro. E a expectativa é que o Partido Liberal Democrata perca alguns assentos, mas não perca a maioria no parlamento japonês. Beleza? Não deve ter, pelo menos por enquanto, ninguém está enxergando mudanças na política econômica em função dessas eleições, né? A não ser que a gente tenha uma surpresa aí de algum lado. Lembrando que quando o Japão começou ali a subir os juros locais lá, a gente teve uma reação forte do mercado, desmontando aí aquelas operações de carry trade, acabou dando uma prejudicada aqui no Brasil, principalmente o dólar subiu bastante na época, porque o dinheiro acaba saindo do Brasil para voltar para o Japão para desfazer essa operação aí de carry trade. Outro dia eu falo mais sobre isso, que a gente já está estourando o nosso tempo aqui, senão esse podcast fica muito longo. Lembrando que hoje tem a nossa newsletter Esquina Sucupira, onde a Faria Lima encontra a Praça dos Três Poderes, e vou falar sobre eleições municipais, o impacto que isso pode ter no mercado em função de uma possível mudança, né, de uma correção de rota aí na política. E também quero falar um pouco sobre essa história de o IBGE estar ou não, vai estar lá na nossa newsletter também, estar ou não falsificando dados do IPCA, né? Eu sei que muitos de vocês não estão aí. Claro que está, porque fala que a inflação caiu e a minha inflação aqui está altíssima, né? Mas o meu ponto no Esquina Sucupira é tentar mostrar para vocês, tudo bem, e se isso estiver acontecendo, o que a gente faz, né? É isso que vai estar lá no Esquina Sucupira. Lembre-se, a Esquina Sucupira, tudo junto, .substack.com, ou então coloca no Google, Esquina Sucupira, que eu acho que ainda somos o primeiro na busca lá. Subscreva a nossa newsletter, e aí toda semana você recebe não só esse podcast, um aviso no seu e-mail, como também a nossa newsletter, tudo isso, por enquanto, pelo menos, gratuitamente. Beleza? Um abraço para todos, boa semana e sextou, acorda, Sucupira! Acorda, Sucupira!